Hoje nós vamos falar sobre pessoas que não conseguem se desvencilhar do passado. Tem muita gente que vive das lembranças do passado. E quando essas lembranças são lembranças tristes, são lembranças que deixaram marcas, são lembranças de traumas, no presente as pessoas são depressivas. Elas não têm alegria, elas vivem frustradas e elas, a maioria, vivem chorando ou se escondem, ou muitas vivem até muitas vivem até abaixo de comprimidos porque não conseguem esquecer as marcas, não conseguem esquecer as dores, não conseguem deixar o passado para trás. Elas não conseguem tirar isso da sua mente e esses pensamentos caem no coração. Quando acordam, já acordam pensando no que sofreram, sempre com aquela mágoa, sempre com aquela mesma história, porque fizeram isso comigo, porque aconteceu isso comigo, porque eu sofri muito, e terminam se deprimindo. Lá em Eclesiastes 7:10, a palavra de Deus diz assim, não diga, por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Vê que ele está dizendo que nem esse tipo de coisa, nem esse tipo de pensamento nós podemos ter. No passado as coisas eram melhores. Tem muitas pessoas que falam até de governo, né? No governo tal, era melhor assim, era... E a palavra de Deus diz que não é sábio fazer isso. Nem que sejam coisas boas, porque o passado foi melhor que a época de hoje, né? Em Filipenses 3:13 diz assim, irmãos, não pense que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Quem vive do passado vive frustrado. Quem vive do passado para no tempo. Quem vive com lembranças do passado vive deprimido. Quem vive com lembranças do passado sonha com situações do passado. Ao dormir tem sonhos muitas vezes e já acorda deprimido. Então você tem que procurar tirar isso da mente, liberar perdão para que tem que liberar e tocar a sua vida para frente e lembrar que Deus é vida, né? Que Deus é vida e que com Deus tudo é novo. Lá em Isaías 65:17 diz assim, pois vejam, criei novos céus e nova terra, e as coisas passadas já não serão lembradas, jamais virão à mente. Tire da sua mente aquilo que te fere, lembranças ruins, passado que muitas vezes foi triste, foi cheio de marcas. Procure tirar da sua mente. Isaías 43:18, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Esqueça o que se foi. Hoje você tem Jesus Cristo, se você encontrou com Jesus, nova criatura é. A sua história vai ser renovada. Deus vai criar uma nova história na sua vida se você permitir, se você deixar o passado para trás. Lucas 9:62, Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, quando nós temos esse encontro com Deus, nós não podemos ficar olhando para trás. Nós temos que seguir adiante. 2 Coríntios 5:17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não quer viver o novo? Você não quer construir uma nova história? Você não quer permitir que Deus crie uma nova história, uma história de alegria? Uma história de paz? Uma história de tranquilidade? Uma história de sono tranquilo? Então esqueça seu passado. Coloque isso na sua mente, você precisa se desvencilhar. O que passou, passou, não volta mais. Se teve pessoas que te magoaram, se teve pessoas que te feriram, se você teve um sofrimento caótico no teu passado, graças a Deus que Cristo te encontrou. Porque quando nós encontramos a Cristo, nova criatura nós somos e uma nova história Ele constrói na nossa vida. Quando nós deixamos Ele construir. É muito importante você entender isso, porque você precisa entender que Cristo, Ele quer criar uma nova história, um novo tempo, um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo de saúde, um tempo onde Ele possa reinar no seu coração, um tempo onde Ele possa reinar na sua mente e não as lembranças que te ferem. Se você permitir, se você dizer, isso eu vou enterrar, isso eu vou deixar para trás, isso eu vou esquecer. Se você falar isso na sua oração, o Espírito Santo vai cauterizar tudo isso na sua mente. E você vai deixar essas coisas que já foram,
que não vem mais. Olha, o que você fez ontem, os lugares que você foi, as conversas que você teve, muitas vezes nunca mais vão voltar à mesma situação. Muitas vezes nós vamos em lugares que nós nunca mais voltamos. Isso significa que nós não podemos trazer o passado para o presente. Quando nós trazemos o passado para o nosso presente, nós só trazemos coisas velhas. E coisas velhas, geralmente elas apodrecem, elas enferrujam, elas criam mofo, elas criam pó. Coisas velhas na nossa vida não são boas. Nós temos que deixar as coisas velhas para trás. Nós temos que esquecer as coisas que muitas vezes foram tristes, foram coisas que marcaram, coisas que muitas vezes aconteceram na nossa infância, lembranças que muitas vezes tivemos, separações que tivemos, situações que causaram conflitos, situações que causaram tristeza. Nós temos que aprender a deixar isso para trás e viver o hoje. Saber que hoje Deus está comigo, saber que hoje Deus está presente, saber que hoje Deus me escuta, saber que hoje Cristo me escolheu, saber que hoje eu estou com Cristo. E aí sim, esquecendo as coisas que se foram, projetando coisas novas na minha vida, aprendendo a adorar a Deus na sua santidade, aprendendo a colocar a minha situação de hoje diante de Deus e projetando o meu futuro diante de Deus. Aí as coisas vão começar a encaminhar. Deus vai criar uma nova história, porque eu não vou mais viver de coisas passadas. Deus vai criar novas lembranças, porque eu não vou dar mais importância ao que se passou. Deus vai criar uma nova estrutura no meu interior, porque eu vou jogar fora o passado que muitas vezes me empobrece. Eu vou jogar para fora o passado que muitas vezes me entristece. Então Deus vai criar estruturas no meu interior. Deus vai colocar alegria no meu coração. Ele vai colocar paz no meu coração. Ele vai me transformar numa nova criatura. Ele vai construir novas pontes, novas histórias. Eu vou conhecer novas pessoas. Eu vou ter novos relacionamentos. A situação vai mudar quando eu aprender a deixar o que não presta para trás. Quando eu aprender a deixar o meu passado ser enterrado e a viver o presente e a projetar o futuro. Quando eu aprender a olhar para a natureza e saber que Deus criou tudo isso para mim e para você. Quando eu aprender a glorificar a Deus na beleza da sua santidade, a entender que se eu estou viva é porque Deus permite que eu respire nesse dia e a ser grata por isso e agradecê-lo por estar viva, porque as situações que se passaram morreram nos meus pensamentos. Então uma nova história Deus vai criar na minha vida. Então eu tenho que pensar assim, eu tenho que deixar tudo que me entristece, tudo que se foi passar. Pastora, mas eu não consigo fazer isso. Então chegue diante de Deus e fale com Ele. Fale para Deus, Deus, eu não consigo tirar essas lembranças dos meus pensamentos. Eu não consigo, elas vêm, elas assolam os meus pensamentos, elas assolam o meu coração. Quando acontecer isso, arrume alguma coisa nova para fazer. Se distraia com coisas novas. Não deixe, você ter um controle sobre os seus pensamentos. Não fique naquela murmuração, naquela reclamação, naquela lamúria. Saia desse estado de lamúria. É você quem decide o que você tem que pensar. Faça uma oração, glorifique a Deus, ore o Pai Nosso, louve a Deus, escute louvores, se distraia com louvores, se distraia com outras coisas. Leia a palavra de Deus, aprenda com Cristo, deixe o seu passado para trás e viva o novo, porque Deus tem grandes planos para você e uma nova história Ele quer construir na sua vida. Mas depende de você deixar o seu passado para trás, viver o presente e projetar seu futuro com Cristo Jesus. Deus te abençoe neste dia.